Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pulso Lusitano. Hoje vim fazer uma análise sobre a análise do Rui Calafate, em que o mesmo analisa o debate de António José Seguro com André Ventura e o Rui Calafate deu, pelos vistos, a vitória ao André Ventura, contrariando todos os comentadores pelas televisões fora. Vocês viram o debate ontem à noite? Eu vi e, sinceramente, a maioria dos comentadores e das primeiras reações davam o Seguro como vencedor claro, estilo presidenciável, calmo, institucional. Mas o Rui Calafate vem com uma leitura completamente diferente. Diz logo no título que não concorda com quem deu a vitória ao Seguro e que, para ele, André Ventura ganha definitivamente o controle da direita nesta eleição. É uma opinião forte, contracorrente, e eu achei que valia a pena dissecar isto ponto a ponto. Vamos ver os clipes que ele destacou, ouvir os argumentos dele e eu digo-vos o que penso. Concordo, discordo, há razão nisto tudo. Bora lá. News, aqui na CNN de Portugal, dedicado naturalmente ao único frente a frente rumo à segunda volta das eleições presidenciais, um frente a frente entre António José Seguro e André Ventura, que merece um exame especial por parte do Rui Calafate. Rui, sejas bem-vindo. É o último exame especial, porque este é apenas o único debate que vamos ver e ouvir rumo à segunda volta. Houve argumentos muito repetidos de ambos os lados, troca de argumentos, com um lado de André Ventura a dizer que António José Seguro não tinha qualquer ideia sobre qualquer assunto, do outro lado o candidato que é apoiado pelo PS a dizer que André Ventura afinal está assim na eleição errada. São argumentos que colhem, Sim, colhem pesam na hora de decidir. Boa noite, Ana Sofia, boa noite a quem nos vê e ouve. Se nós recuássemos uns séculos atrás, podíamos dizer que este combate foi entre um imperador e um gladiador. Isto é, era um homem que já vestiu a pele de quem já é presidente. Várias vezes ele parecia já um presidente da República e não um candidato a presidente da República. Faça um homem que estava em combate, mas que é um combate que não morre nem hoje, nem no dia 8 de fevereiro. Morre no dia em que souber qual é o resultado que vai ter e, consoante o resultado que tiver, vai completamente influenciar toda a política governativa de Luís Montenegro. Portanto, é justo dizer que quando António José Seguro diz eu sou candidato a presidente da República e André Ventura é candidato a primeiro-ministro, não está fora da verdade. Agora, a verdade é esta. Enquanto António José Seguro jogou para não perder, André Ventura tentou ganhar várias vezes. O que é que aconteceu? Fase inicial, André Ventura é fortíssimo. Aquela parte, aliás, por acaso adivinhei, estava aqui com a Helena Matos e com o Anselmo, às 6h30 disse que o que tinha saído hoje na imprensa sobre Cavaco Silva, que foi um dos primeiros a correr no tal andor de António José Seguro. Foi exatamente o primeiro ataque, foi exatamente com o que Cavaco Silva tinha dito sobre António José Seguro ser inseguro. Paulo Portas, e portanto todos esses ataques que ele meteu no seu famoso rolo compressor, como eu lhe dei o título para essa sua técnica de debates, ele entrou a matar. Depois houve outra parte muito forte de André Ventura, que é a parte da imigração, onde aí ou António José Seguro não compreendeu a pergunta ou não estava preparado. Até porque André Ventura até falou sobre Espanha, era um assunto sobre Espanha. Depois, o resto foi sempre o António José Seguro que nós conhecemos, calmo, tranquilo, de compromissos, moderado, que muitas vezes agarrou até numa das bandeiras do Chega, que é exatamente a corrupção. Foi ele que disse, pela primeira vez foi ele que disse a palavra corrupção neste debate. Exatamente isso. Portanto, entrou na esfera do que é a ideologia do Chega, do que são os lados mais dogmáticos do Chega, que é a questão da corrupção, entrando exatamente puxando pelo seu lado do passado, no tempo em que foi deputado e, portanto, defendeu estas vestes. E, aliás, foi aí que ele também criou a aura de ser, e isso também é verdade, é um homem eticamente à prova de bala. E, portanto, António José Seguro tem esse cartão de visita. E, portanto, ele foi moderado, calmo, tranquilo, às vezes aborrecido, outras vezes parecia que não tinha percebido bem as coisas, enquanto André Ventura foi combativo como é habitual, muitas vezes com argumentos que não eram tão sólidos, mas outras vezes com argumentos muito sólidos. E, sobretudo, com a capacidade de saber tocar nas pessoas. Ele foi a pessoa, desde a primeira volta, que mais tocou no problema da saúde. Se algo toca nas pessoas é o caos na saúde. E tu achas de alguma forma, pelo menos no discurso, ele voltou também aqui neste debate a moderar-se para tentar alargar o seu leque de eleitores? Repara, ele só na primeira, com a questão de Cavaco Silva, etc., o resto não ouviste aqui nada que pudesse ofender, nem aquelas coisas que ofendem muito o wokeismo e o politicamente correto, não viram nenhuma coisa dessas dita por André Ventura neste debate. Ele já tinha feito uma campanha na primeira volta, onde foi provavelmente dos candidatos mais moderado do que outros que entraram e meteram lama na ventoinha, e portanto André Ventura fez esse caminho moderado. Aliás, eu chamei-lhe a melanização de André Ventura nessa que tu sabes bem, que acompanhaste, falámos. E aqui também viste essa moderação do discurso. Sabendo nós que ele é mais amigo de Matteo Salvini, italiano, que é o grande amigo dele, ele já, aliás, até deu uma entrevista agora na semana passada, julgo que ao Sol, onde dizia que mais do que Trump ele gosta de Giorgia Meloni, como é uma grande influência para ele. Bala de prata, Rui. O que é Bala que de prata, escolher escolheste? André Ventura, porque foi a frase que ele disse mais vezes em vários modelos, mas sempre esta. Não tem ideias para nada. Portanto, é exatamente aquela questão de se refugiar nos pactos para a saúde, etc. E voltou a repeti-la, depois quando foi questionado pelos jornalistas, foi das primeiras respostas que deu a Portanto, foi sempre esta a estratégia de André Ventura, foi exatamente esta questão de ele ser inseguro e ter medo de tomar uma decisão. E, portanto, foi isto que ele quis colar a António José Seguro, agarrando desde o início em Cavaco Silva, que foi o primeiro a dizer, em Mário Soares, que também disse sobre ele, e, portanto, a estratégia foi bem delineada nesse aspecto. E a Paulo Fonseca?
Paulo Fonseca foi uma de António José Seguro, que para mim nem parece António José Seguro, parecia um líder populista. O senhor é pago para falar e eu para trabalhar. Tenho uma pergunta. Então, e António José Seguro, quando foi deputado, era pago para falar? Havia a propósito de que André Ventura atacava António José Seguro de nada ter dito, de não ter contestado algumas das políticas do Partido Socialista. E, portanto, mas não faz sentido, porque nem isto nem é a linguagem de António José Seguro. Está aqui ao nosso lado um grande amigo de António José Seguro, nosso amigo, meu amigo, o Álvaro Beleza. Foi o momento em que ele mais se descontrolou, foi aqui. Este não tem nada a ver com a linguagem, tipo, nem António José Seguro precisava deste tipo de linguagem, porque exatamente afasta-se um pouco das vestes de Presidente da República, mas pós-majestática já, de um Presidente da República que tem estado a construir. Portanto, porque ele também foi deputado. Então era caso para perguntar a António Senhor, quando foi deputado, também era pago para falar? Não, porque os deputados trabalham, isto parecia quase uma lógica populista, não tem nada a ver com António José Seguro, foi um tiro de Paulo Fonseca. E o que é que desta vez escolheste para pormenor, Rui? Um pormenor que foi muito delicioso foi, já António José Seguro entrou a tratar do Dr. André Ventura, ele responde ao Dr. André Ventura, depois passa para deputado André Ventura, e André Ventura, para não se ficar atrás, começa a tratá-lo por o senhor ex-deputado. Portanto, são questões de Isto quer dizer o pormenor. quê? Não são questões de pormenor, é só para não se destratarem um ao outro. Eu chamei a atenção no primeiro debate, houve gente que não percebeu o que eu estou a dizer. Quando tu estás numa posição de poder, ao tratares o outro que está à tua frente, claro que ser deputado é uma honra. Agora, a questão é estar a tratar uma pessoa que está à frente, um candidato presidencial, a tratar outro por senhor deputado, está a baixar-lhe o patamar. E, portanto, o que André Ventura foi exatamente respondeu ao meu amigo. Tu estás no mesmo patamar que eu, és candidato a presidente da República como eu, e, portanto, baixou-lhe a crista, digamos assim. Rui, curiosa pela tua E, avaliação? portanto, como eu disse, eu acho que a maior parte das pessoas que me deram a vitória a António José Seguro, eu não concordo minimamente, respeito todos. Que avaliação fazes? Eu dei um empate bom, porque eu acho que foi um debate que serve perfeitamente para os dois, é um debate que foi positivo para os dois. André Ventura continua a fidelizar, pode ter agarrado em mais alguns votos, daqueles votos que interessa captar, os que votaram em João Coutinho Figueiredo, os que votaram em Marcos Mendes, os que alguns que votaram em Gouveia Melo. E, portanto, António José Seguro deu exatamente esse lado da moderação, que não entusiasma, não é um homem carismático, mas também eu já expliquei aqui uma vez, e volto a dizer, Aníbal Cavaco Silva, quando era Ministro das Finanças, não era carismático. Só quando ganhou o poder é que veio o carisma. Se calhar, António José Seguro, quando se sentar em Belém, vai tomar um banho de carisma. E se olharmos para a taxa de rejeição de André Ventura, serviu este debate para isso? Não, acho que Ou era difícil? Não, é difícil. Eu não sei se há um muro que são os tais 25%. Eu acho que André Ventura depende muito do resultado da abstenção. Quanto maior for a abstenção, maior é o resultado de André Ventura. Mas eu volto a dizer isto, e acho que até António José Seguro, dos 75 minutos que teve, usou pouco. António José Seguro tem um adversário, que é André Ventura, mas tem um inimigo, que é a abstenção. E, portanto, ele devia ter usado mais tempo do debate para dizer, amigos, saiam de casa, do sofá, o que é importante é votar, e como ele já disse, não são as sondagens que elegem presidentes. Resumindo o que eu penso desta análise de Rui Calafate, em que o mesmo deu um empate, por assim dizer, em que, a meu ver, o Ventura sai vitorioso, ele tem razão numa coisa. O Ventura conseguiu mesmo consolidar o espaço à direita, trouxe temas quentes como imigração e Procuradoria-Geral da República para o centro do debate e não se deixou intimidar. O Seguro manteve a compostura, evitou cair nas provocações, lembrou a integridade dele, tipo a história da subvenção que não quis, e passou a imagem de que alguém que une e não divide. Para muita gente indecisa ou de centro, isso pesa mais do que um contra-ataque agressivo. No fim, acho que o debate não mudou radicalmente o jogo. O Seguro continua com vantagem nas sondagens e na percepção geral, mas o Ventura saiu a ganhar a militância e barulho na direita. Vamos ver o que acontece dia 8 de fevereiro. E vocês? O que acharam do debate e desta análise do Calafate? Concordam com ele? Acham que o Ventura ganhou mesmo? Deixem aí nos comentários, deem like se curtirem a reação, subscrevam se ainda não o fizerem e ativem o sininho para não perderem as próximas. Obrigado por terem ficado até ao fim, um abraço e até à próxima. Fiquem bem.